Fala, rapaziada, estou aqui no Sobre-Humanos Podcast, em mais um episódio aqui da casa, nos estúdios Jogue Play, com a presença do nosso amigo Wolf, famoso Liminha, Diego, que está aqui nos equipamentos, do nosso diretor, amigo, produtor, da W3 Company, Wesley Mourão, também o Christopher. Obrigado por todos vocês estarem aqui nos ajudando bastante. Estou tentando me conter, porque já teve um podcast antes do podcast, né? Muito agradável. Deixa isso em off. Essa história eu vou anotar e vou usar na minha carreira jurídica. Você que está aqui conosco, se inscreva no canal, ative o sininho, que é muito importante para que nós possamos continuar contribuindo, entregando esses conteúdos para vocês. Já tivemos aqui, hoje, se eu não me engano, é o 56º episódio, sempre trazendo pessoas que vai contribuir com a sua vida, pessoas que já fizeram sucesso. Não estou falando de sucesso de TV, às vezes é sucesso do dia a dia também. Então, pessoas que tenham algo relevante para a sociedade, para que você possa erguer a cabeça, ser uma pessoa melhor, tornar também ajudar a colaborar com uma sociedade melhor, tanto na parte espiritual ou na parte de você criar expectativas, realizar seus sonhos. Graças a um grande amigo, Léo Chile, realizei um grande sonho essa semana, no sábado, em encontrar o Mano Brown. Tive a possibilidade de subir ao palco lá com a equipe dos Racionais. Mandar um grande abraço pro Léo Chile. E antes de apresentar o nosso convidado aqui, eu preciso agradecer aos nossos parceiros do podcast, que é a Oa Água no Instagram, OHA.água e Oa Água São Paulo. Para você que quer refrescar sua vida, para você colocar combustível essencial para o seu dia a dia, Oa Água. Se você quiser ser um representante comercial, Fernando Chamelete no Instagram. Tá bom? Tem a laranja, que é a pH 10 elevado. Tem a verdinha, que é 0 sódio. E tem também a azul, que é a água oceânica. Temos também que agradecer ao nosso parceiro. Você se tocou. Temos que agradecer também ao nosso parceiro da W3 Company, o Wesley Mourão. Se você quiser alguém para editar seus vídeos, cuidar das suas redes sociais, saber como monitorar ali YouTube, Facebook, Instagram, Kawaii, TikTok, na época do nosso convidado de hoje, se tivesse todas essas mídias sociais hoje, eu te garanto que tinha milhões de seguidores, milhões de visualização, porque é uma história incrível, um conteúdo magnífico, que eu não vou dar spoiler, daqui a pouco eu apresento ele. Mas, para cuidar das suas redes sociais, chame W3 Company. Simba fez parte dos jurados do programa Canta Comigo, que também tem meu parceiro Fernandinho Beatbox. Maravilhoso. Cara, é incrível, fala a verdade. Fernandinho foi o nosso primeiro convidado. Nossa, ele... a parte, é demais. Nos anos de 2018 e 2019. Então, temos aqui no Sobre-Humanos Podcast, nada mais, nada menos que Simbas. Muito bem-vindo. Obrigado, meu querido Diego. É um prazer estar aqui com vocês e poder contar um pouco da minha vida, das minhas histórias. Quem sabe trazer um pouco de alegria, como você falou, informação. Sim, muitas. Matar a curiosidade de algumas pessoas. Estamos aqui para isso, vamos lá. Bola em jogo. Não só matar a curiosidade, mas assim, você poderia ser também... Eu falo você porque você tem um astral... juvenil, assim, com uma juventude... 35 anos, cara, eu tenho. É incrível, eu tenho 35, não tenho astral que você tem. Incrível, de verdade. Desde a hora que você chegou até a hora que a gente está aqui batendo esse papo, movimentando o estúdio, falando de coisas legais, incríveis, que quem tivesse a honra de ter o convívio contigo diário, eu acredito que seria ser humano melhor, assim, sem muita reclamação de coisas bestas. E como você já estava dizendo ali, óbvio, nós vamos falar aqui, teve dificuldades, teve momentos felizes. Claro, faz parte da vida. Mas ao longo dessa estrada... Cara, eu sempre passo para as pessoas que trabalham comigo
e que meus colaboradores, meus técnicos, o pessoal que trabalha no som, eu falo, sempre vai aparecer divergências, né? Sempre. A vida é cheia de divergências, e inclusive com os amigos, familiares, com relacionamentos. Você tem que, na hora que aparecer, você tem que lembrar dessa coisa. Você quer o inferno ou o paraíso? De fato. Eu quero o paraíso, porque o inferno é sempre quem está com a razão. Então é o seguinte, como eu não quero, isso não vai, eu não vou ganhar nada com isso. Você pode ganhar aquela discussão e vai ganhar uma confusão, uma separação, uma divergência muito grande. Como você tem essa consistência, dessa certeza dentro de você, que aquilo para você não vale, sabe, só ter razão, deixa o outro, cara, ter razão, e você fica no paraíso, você fica bem. É aquela frase, melhor ter paz do que razão? Claro. Eu prefiro a felicidade do que a razão, né? Prefiro o paraíso do que legal. a razão. E fala pra gente, como que foi a sua infância, onde nasceu, como foi, se brincou na rua, se não brincou? Porra, demais. Brinquei na rua, na chuva, no barro, né? Jogava bola no barro, no campinho com os amigos. Mas era bom de bola? Cara, perninha de pau, fiz uns gols bonitos, que eu até hoje lembro, né? Aqueles gols bonitos, o cara lembrar, foram 3 ou 4, né, cara? Uma carreira de futebol. Então você jogava mal. Não... Mas você tem o pique de jogador, assim, né? Bem fisicamente, baixinho, ponta esquerda. Eu gostava dessa colocação tua aí. Achava que era legal ficar ali, né? No meio comandando, meia esquerda, né? Meia esquerda, justo. Em 1970 teve alguns grandes jogadores. Porra, torce para algum time? Porra, eu sou fã do Pelé. Pelé. Eu sou o único, eu sou corintiano também. Pô, Simbas não. Cara, não fica triste, cara. Simbas, corintiano não. Não, eu sou corintiano, mas eu sou, por exemplo, eu sou admirador de todos os times que tem. Por exemplo, o Palmeiras está jogando demais ultimamente. Você está acompanhando ultimamente? Eu dou dentro do que pode. Dentro do que pode, mas eu amo o esporte. Legal. E você, sabe, não é um cara que torce. Eu torço porque eu nasci no Largo do São José do Maranhão. Na rua, do lado da rua São Jorge, cara. Sim. Porra, eu nasci ali, cara. Entendeu? Fui sócio do Corinthians, morei lá. Frequentou lá o clube. Cara. Então, essas coisas quando você tem essa proximidade. Mas eu desenvolvi muito cedo essa minha centralidade de não discutir por causa de futebol, religião, política. Eu falo até para as pessoas, cara, eu torço pro Corinthians, mas eu admiro o Palmeiras. Hoje em dia, já admirei, já torci pro São Paulo. Por exemplo, se qualquer time de São Paulo joga fora da cidade, eu sou aquele time, porque eu sou muito bairrista. Muito legal isso. Sabe? O Brasil jogando, ou o Palmeiras disputando o campeonato. Agora fiquei triste, cara. E é raro ter isso, né? Porque, obviamente, você tem amigos palmeirenses. Então, se o seu amigo tá feliz, pô... Cara, mas a gente deveria levar esse pêndulo do bom senso para muitas coisas na vida. Verdade. Sabe? De você preferir... Quando você tem um entendimento, você sabe que aquilo é daquele jeito, é legal, e a outra pessoa não tem esse entendimento, ela vai brigar. E você vai participar dessa briga querendo provar para ela, não tem essa altura, esse nível espiritual para te entender, cara. Sim. Às vezes é um analfabeto nesta parte. Sim, perfeito. Sabe, tenta abrir um livro e explicar para um analfabeto. Não esquece, não tem jeito. Não tem. Você pode colocar até figuras. Então fala assim, beleza, eu te amo. Pensei melhor, você tá certo, cara. Sabe que agora eu pensei melhor? Você tá certo. Acabou com a conversa. Acabou com a briga, mano. É. Eu acho que as pessoas deveriam levar nesta parte, porque isso é um respeito. E você mesmo, quando você tem essa atitude, é claro que eu não nasci assim. Eu fui me desenvolvendo até chegar
graças a Deus, nesse meu pensamento. Mas eu venho desde cedo para isso. O quê? Para evitar, porque você vê, logo quando jovem, você começa a perder amigos. É isso. Você teve se distanciar de amigos por você gostar de uma coisa, você gostar de um time, você gostar de uma roupa, você gostar de um certo gênero de música. Pô, cara, eu sofri muito. Eu uso brinco desde 15 anos. Sim. Pô, era um tabu monstruoso naquela época. Se hoje... Eu nasci na favela do Pau Queimado, onde é do lado do São José do Maranhão. Eu sei onde é ali. Hoje é uma vila ali com vários prédios. Condomínios ali. Condomínios ali. Então, quer dizer, depois disso eu frequentei muito a Zona Leste, onde eu comecei basicamente, onde começou a pegar estrutura minha carreira, foi por ali, na Penha, sabe? Eu ia fazer muito Mogi, São Miguel, fazia tudo por ali, Tatuapé. Na Penha ali, perto de Chicoatira, aquela região ali. Isso, ali não tinha aquela avenida maravilhosa. Hoje tá lindão, né? Maravilhosa, aquilo ali não existia, entendeu? Aquilo ali não existia. Então eu fazia baile no Rui Barbosa, no Rio Branco. Coisa que era bailão mesmo. Cara, na época do Renato, seus Blue Caps. Pô, eu vejo meu tio falando muito disso. Puta, muito. Cara. Feche os olhos e sinta um beijinho agora de alguém que não vive sem você, que não pensa nem gosta de outra menina e tem medo de lhe perder. Coisa linda, coisa que eu adoro. Que isso? E quantas isso pessoas... era a época do Renato, seus Blue Caps. Quantas pessoas... E na Penha eram os fanáticos que imitavam o Renato, seus Blue Caps, porque era uma coisa... Era uma versão dos Beatles, né? Que nós não tínhamos. Nenhuma banda naquela época ainda cantava em inglês. Entendeu? Sim. E quantas pessoas não namoravam ao som? Cara, o Rui Barbosa naquela época ali pela Penha era sabe, coqueluche. Né? Desculpe os termos, coqueluche. Não. Fica à vontade que não tem esse meio termo, não. Aí é o seguinte, no Rio Branco, altos bailes lá, né? Ou no próprio Esportivo da Penha, eu fiz vários anos ali. Esportivo da Penha, hoje... Era a minha banda e os Lobos que tocavam ali no Esportivo da Penha. Né, nessa época, qual que era a sua banda? Nessa época... Foi o Rolling Fevers, depois o K-pop. O que significa... já vou passar. Primeiro eu vou falar uma coisa. Antes de cantar no K-pop, eu fiz uma tour ali pela Ponte Rasa, que foi uma banda que chamava Apuki. A PUC quer dizer um fantasma. Apuki. Era um fantasma. Perfeito. E essa banda era só de japonês. E eu era porque eu tenho os olhos puxados, eles me chamavam de mestiço lá, né? E então... mas só japoneses? Só japoneses. Mas como que você caiu dentro tinha um baterista, claro, o Sérgio não vai ficar bravo comigo, tinha um baterista, era eu e o Sérgio, o baterista era o Sérgio, mas o guitarrista, tinha um outro cantor, acho que era o... Caramba, o Keizo tocava baixo, o Seide tocava guitarra, Keizo, o Seide, o Jody, tinha mais algum nome aí, e o Sérgio era baterista. Mas como que você caiu nessa banda? Um primo meu, que morava lá na Ponte Rasa, eu morava na Moca já, e ele sabia que eu cantava, então... Como eu saí de uma banda que tinha na Moca, essa banda chamava Os Adolescentes, ela foi formada na vila onde ensaiava os Bells que tocavam na Jovem Guarda do Roberto Carlos. Caramba! Então, um dos sobrinhos do Carlinhos, que era o guitarrista, morava nesta vila e os Bells ensaiavam lá. Um desses sobrinhos deles me convidou para cantar nesse conjunto. Sim. Eu tinha uns 10 anos de idade. 10 anos de idade já cantava. Foi dali que
você começou a frequentar uma tal de 10º DP ali? Foi. Foi dali? Não, foi depois dali. Aí, depois que eu saí dessa viu, banda, fez bem a lição de casa, hein, garoto? Tô falando. O doutor da Penha, o doutor da 10ª delegacia da Penha, pô, ele ficou com tanta pena. Toda vez eu apanhava do meu pai, né, meu? Mas pra galera entender, o que acontecia? Você Que aí eu já tinha uns, acho que 13, 14 anos. Eu já estava cantando nesse conjunto do Apuc, Sim. que eu ganhava um troquinho por semana e ia cantar nos bailinhos que tinham, sei lá, na Vila Síria, no Jardim São Carlos, na Ponte Rasa, Parque Cruzeiro do Sul, na Nitroquímica, enfim. E toda vez aparecia o pessoal do juizado de menores. Sim. E era um pessoal de casaco azul com um emblema no bolso, Distintivo. bonito, no distintivo. E eles entravam com aquele todo imponente e o povo morria de medo, né? E eu principalmente. Com 12, 13. Na maioria das vezes eu fui preso. Umas vezes eu fugi, conseguiam me esconder, outras vezes não. E aí eles me levavam para a 10ª delegacia. Aí lá mandava chamar meu pai. Chamava o pai para assinar um termo e... Porra, aí eu saía tomando na cinta, né, cara? Na cinta mesmo. Saía na cinta. Aquela época é o seguinte, eu sou tem uns vídeos que andam pela internet. Você conhece chinela, você conhece fio de ferro, conhece cinta. Uhum. Então você é educado. Porra, chegava na sala, cara, eu era da época que você entrava, o pai estava conversando com alguém, se você entrava, o pai, ele olhava para você, você já... Travava. E ele olhava, que é o seguinte, você parava de conversar e tinha que fazer uma meia volta e sumir, pelo menos. Uns 2 dias. Uns 2 dias para que passasse a raiva dele, porque você entrou. Então, essa era a educação. Caramba! E aí... Aí, eu comecei a ser preso quando eu estava nesse conjunto Apuc. Caramba. Aí, logo depois do Apuc, aí eu fui pro Rolling Fevers, que era uma outra banda que aí já tocava coisas em inglês. Legal, né? Legal. Mas e essas suas referências, assim, pra cantar em inglês e tal? Ah, cara... Quais eram na época, assim? Que você escutava bastante e falou, pô, é isso. Cara, eu escutei muito... Eu escutei de tudo, né? Desde James Brown, toda a parte da soul music, eu sempre gostei muito. Eu amo soul music até hoje. Mas eu comecei a mandar bala mesmo na época do K-pop. Do K-pop. Do Rolling Fevers um pouco aí, sabe? Era um rock... Cantava um pouco de Bee Gees. I started the joke, I started the whole world crying that I didn't see. Was a joke, wasn't me, oh no. I look at the sky, running my eyes, and I look so fat. Por aí afora, sei lá. Caramba! E se hoje eu vejo tocando na baile de formatura... Ô Wesley, cadê o Wesley? Já tô mandando todas as canjas já não, que no você repertório, queria. Já não precisa, ó, não dá pra cantar uma. Não, já tô mandando um monte. Ó. Hoje vai ser o disco inteiro aqui, todos os discos. Eu vejo em baile de formatura até hoje, essas músicas fazem um baita sucesso. Cara, e as pessoas não sabem da história. Bee Gees, é claro, Bee Gees, essa época maravilhosa. Ou então... Skid the line fandango, I turn a chord across the floor. I was feeling kind of seasick, but the crowd called for more. Caramba, isso aí é Procol Harum. And so is one lady. É o que eu vi nas entrevistas. O Diego tá pirando ali, ó. A cara dele. Gosta pra caramba. Lembra? White Shade of Pale, Procol Harum. Maravilhosa. Depois aí... Aí chegou o K-pop. Aí chegou o K-pop. Pra rapaziada, o que é K-pop? É o seguinte, tinha muita... Não. Não, eu sou até hoje, né, de olhinho puxado, eu sou descendente de índios. Com
com pernambucanos e com mineira, que a minha mãe era mineira. Meu pai é pernambucano e os pais dele índios. Sim. Então é o seguinte, tinha muito conjunto naquela época, para vocês que são muito jovens, mas os pais de vocês, seu pai, dançou muito. Certeza, dançou meu pai e minha muito. mãe, certeza. Nossa, aqueles bailinhos lá, nossa. Que música mais que eu tinha lá? Toss the marmalade for tea, Taylor ship and me. Ou então... Mas aí ainda não era K-pop. Não, já estava no K-pop. O K-pop é o seguinte, tinha muito conjunto fazendo baile, era o Dimensão 5, era Fanáticos, era Sunset, conjunto. Sim. E eu já estava começando a fazer dança naquela época, então tinha Quando você fala fazer dança, era aula de dança? aula de dança. Você Nossa, chegou a foi fazer difícil. aula de dança. Foi difícil porque você imagina em 1967, 68, a família, 70, a família saber que você vai aprender balé. Pô, se hoje há preconceito, em 1970, cara, 50 anos atrás, Absurdo. era um absurdo. Você era uma mocinha. Ai, meu, cuidado que meu nome é Nivaldo, para quem não conhece. Olha, cuidado que o Nivaldo... E eu, sabe, eu sempre amei a arte. E independe quem estava lá, se é os bailarinos ou bailarinas. Eu, inclusive, grande parte das coisas que eu sei na minha vida, aprendi com os gays, cara. Sabe? Sim. Pessoas maravilhosas que me ensinaram muito como combinar cores, roupas, colares, enfim, parte das coisas que eu tenho. Será que não parte tudo parte do princípio do respeito? Eles sempre foram, não existia essa neura que existe hoje. Sempre foram respeitadores, sempre tiveram lugar. É claro que há assuntos pontuais, como também há com mulheres, com o ser humano comum, cara. Sim, de fato. E eu sempre os respeitei muito, respeito até hoje, e declaro aqui que parte do que eu aprendi com eles. Eles são maravilhosos, eles são os caras que têm o melhor bom gosto, os donos da arte. Você vê que, todos aqueles que a gente vem a saber depois que saiu do armário, mas é maravilhoso, o cara Continua não interessa, sendo um cara, ser humano incrível. continua sendo um grande cantor, um grande ator, um grande artista. Não tô julgando, sabe, a opção sexual do cara é do cara. Bom, enfim, tinha muita banda, muito conjunto que fazia bailes. E eu, como já fazia parte desse grupo de dança que eu estudava lá no Ruth Escobar, e tinha o Zicroquetes, né, que dançavam naquela época. Ruth Escobar é lá na Bela Vista? Na Rua dos Ingleses. Nossa, eu conheço o Ruth Escobar lá. Eu conheço e ali muito. eu estudei dança. E eu Muito. estudei junto com um dos maiores bailarinos que o Brasil teve, que parece-me que faleceu agora há pouco tempo, Ismael Ivo. Ele estudava comigo, cara. Caramba. Estudou comigo ele, o Eduardo Conde da peça Hair. Nossa, vocês vão descobrir minha idade. Como se você se preocupasse muito com isso, né? Pô, cara, sei gente, que não. Eu tenho 70 anos de idade, graças a Deus. Tem Septuagenário. mais de cabeça 35. Tem mesmo. E de espiritualidade, de ações, assim. E aí eu resolvi, juntamente com o pessoal que eu tinha conhecido aquele tempo, que era dois músicos do B612, que era uma banda do Rony Von, que era o Zé Guilherme, meu amigo, maravilhoso, grande guitarrista, maravilhoso guitarrista, e o Fuzi, o Carlinhos, que tocava bateria. Então, naquela época, eu não conhecia o que era um baseado, eles que me mostraram, né? Os caras completamente loucos. E aí depois os caras eram malucos. A gente falou, nossa, esses caras são loucos, né, meu? Então,
Eu não sei, eu tô falando alguma coisa aqui, pode ser proibido. Tô contando Não, você pode história. falar, não tem nada proibido aqui. Tô contando a verdade, né? Não tem nada proibido aqui. Por isso que eu nunca Olha, escrevi um livro da minha vida que você perguntou, ou o Wesley. Wesley Perguntou, cara, se for para contar, fazer um livro, tem que falar a verdade. É isso. E aí, para falar a verdade, Nós te convidamos, né? O Wesley sugeriu e eu aceitei de pronto. Falei, pô, incrível. É pra falar a verdade, pra chegar aqui. Porque é uma pra conversa. você contar uma história bonitinha, Não. a gente se reunia lá no Esportivo da Penha e aí a gente Come uma porçãozinha, toma um negocinho e vai aí embora. a gente comia batatinha e tomava sorvete, E fizeram aquelas músicas todas e tocavam Led Zeppelin, Grand Funk Railroad, né? Creedence. Então, esses caras já vieram com umas ideias. Eles já eram bem abertos, né, cara? Do meio que eles já viviam, que já era mais pesado. Led Zeppelin antes dessa época aí. Foi nessa época que começou a me tocar. Sim. Foi em 1969, 70, entendeu? Sim. E o que significa que eu estou curioso? K-pop. Por isso que eu enrolei vocês. Vamos botar o nome de um... Tem que ser grupo, não pode ser conjunto. Porra, grupo? Pô, eu não tenho nome, cara, sabe? Eu tô cagando pra isso, sabe, pra nome. Vamos lá, a gente bota a inicial de cada... Aí um começou, aí um fala uma coisa, o Zé, o outro falou, cagando e andando. Aí o outro, cagando e andando para a opinião pública. Então mas o nome era muito grande, cagando, andando para a opinião pública. Então ficou C. A. P. O. P. K-pop. Cagando, andando para a opinião pública. E ficou. E essa banda é uma coisa legal que é o seguinte: a gente tocou até 1974 por aí. E numa dessas apresentações, a gente eu encontrei o Pepeu Gomes com uma banda chamada Enigma 3. O Pepeu Gomes não é aquele da banda Os Novos Baianos. Os Novos Baianos, sim, justo. Mas ele não era nessa época ainda, dos Novos Baianos. Então, eu encontrei ele num clube lá na Moca, Vila Prudente, a Rua do Orfanato ali, que o clube chamava Clube Charanga. Nesse dia eu encontrei tava o Pepeu, eu cantava no K-pop. Tava o Pepeu, o Odair Cabeça de Poeta e... Pepeu, Odair Cabeça de Poeta e o Pedrão, o Pedro Baldanza, do Som Nosso. A banda dele chamava Enigma 3. E eles moravam lá, né, bicho? Não tinham grana para não morar na rua. O Divu, que era o dono do salão, ele deixava eles morarem lá. E aí eles tocavam, abriam um show de algumas pessoas. Já tocavam muito. O Odair Cabeça de Poeta e tal. Quando eu saí para entrar no Casa das Máquinas, o Pedrão me ligou. Foi do K-pop para Casa das Máquinas. K-pop pro Casa das Máquinas. Não, pro Mountry. Pro Mountry. Fui pro Mountry. Depois... O K-pop virou Som Positivo, que virou Mountry, mas era a mesma coisa. Perfeito. Foi mudando, não que eu saí de uma banda, não. O K-pop, foi só mudando, O K-pop foi mudando, até chegar em Mountry, que daí veio pro Casa das Máquinas. O Odair Cabeça de Poeta e o Pedro Baldanza pegaram o nome K-pop e montaram o Grupo Capote. Canto, teatro e poesia. Copiaram do K-pop. Caramba! Pô, já ficaram uma extensão. Igual hoje tem breganejo, tem forró universitário. Aí tem tudo isso aí. Mas é as coisas que vão... Eu tenho uma amizade muito grande até hoje com o Pepeu, né? Mas foi tranquilo pra vocês, assim, mesmo que acontecesse essa imitação? Não. Mesma coisa quando eu... Desculpa, quando eu saí do Mountry para ir pro Casa das Máquinas. Nessa época aí, o Simbas, como que surgiu o apelido Simbas? Simbas surgiu lá atrás, na época do APUC. Um dos amigos meus lá
Ponte Rasa. Pô, que você me perdoe se estiver assistindo aí. Eu não sei, caramba. Tá quase aqui na língua, mas é que é muitos anos. E amigo do Sérgio. Eles tinham uma revistinha em branco e preto, né? Em quadrinhos que era Simba, o Marujo Trapalhão. Isso, nós estamos falando de uns 30 anos antes do Dedé, do Didi. Sim, Uns 30 anos dos antes. Trapalhões, Dos Trapalhões. Aí, quando eu entrei no Casa das Máquinas, muita gente é Simbás, e aí eu era Simba. Era Simba, depois virou Simbas. Simbas, que aí eu assinava Simbas. Porque muita gente falava Simbas. Ah, perfeito. Mas pra você também foi tranquilo. Adquiriu o nome, falou, pô, legal, gostei. Naquela época eu não gostava. No começo, não. Você sabe que não é. Você quer um apelido, pegar um apelido pra você? É só você não gostar. É só você não gostar. Se você falar, pô, legal, o pessoal para de... Não, mas aí ficaram, Simba, porque Trapalhão. Eu gosto de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu tenho um costume muito horrível, que às vezes eu tô falando com você e penso numa outra coisa muito importante, e aí eu viro e vou... Já muda o foco. E aí... Pô, vem cá, o cara tá falando comigo, saiu andando, E era isso aí, o Trapalhão. A questão do Trapalhão. Mas legal. E aí... Tenho tentado me corrigir. Hoje eu sou bem menos, né? Que também, muito menos. Eu fico o tempo todo me segurando para não sair aqui. Tem uma história de como você comprou seu primeiro carro. O que aconteceu quando você comprou o primeiro carro? Cara, essa é maluca. Eu cantava... Eu cantava eu acho que no Apuc ainda. No Apuc, o Rolling Fevers, por aí. E o meu pai, ele nunca viu com bons olhos essa coisa. Por isso que ele ia nos lugares e me batia. Ele não incentivava? Nunca. Eu tinha 16 anos, 15 anos por aí, quando eu comecei a ganhar dinheiro com isso. Sim. Né? Eu comecei a cantar com 10 anos, sim, numa bandinha, era uma coisa de brincadeira lá na vila, 10, 12 anos de idade. Porque gostava, que curtia. Gostava. Os caras nem tinham equipamento. Cada um da banda tinha que ter, o pai tinha que comprar um teclado ou uma guitarra. Eu lembro que o baixista, cara, nessa época a gente se aparecia tanto que o cara do baixo, pegava o fio do baixo só para dizer que estava tocando, porque era a época da música e você era muito bem visto. O cara pegava o cabo do baixo e enfiava por trás, dentro do amplificador do cara, e ficava lá na frente, sabe? Entendeu? Simulando que estava tocando. E para participar ali, você era uma forma de inclusão, inclusive. Claro, de inclusão, por você estar num grupo, existiam vários grupos, você estar em um grupo já era uma forma de você socializar também. Então essa foi a primeira banda que eu entrei e comecei a ganhar dinheiro depois desta banda. Porque essa primeira eu fui mandado embora, fiquei muito triste e prometi para minha mãe e eu ia ser um artista um dia. Isso eu tinha uns 10 anos de idade. Te mandaram embora? Mandaram. Por quê? Porque eles queriam... Era uma briga de egos dentro desta banda. Por quê? Porque todos não podia, nessa época não tinha um cara sozinho cantando. Só o Roberto Carlos, o Erasmo Carlos e sabe, esse pessoal, Vanderleia, Gerry Adriane, mas os conjuntos todos, todo mundo tocava. Os Beatles, os Clevers, Renato e seus Blue Caps, entendeu? Fanáticos, todo mundo, cada um tocava um instrumento. Não tinha um cara na frente. E eu, como não tinha instrumento, eu já cantava. E isso era ciúmes. Por quê? Porque eu aparecia mais do que aquele que tinha a guitarra e o amplificador. Sim. Eu sempre muito palhação, né? Brincalhão, claro que aparecia mais. E aí, logo que eu fui mandado embora, depois de 8 meses, 1 ano, o meu primo me chamou para essa banda, o Apuc, onde eu comecei a ganhar uma graninha. E eu guardava, porque eu trabalhei em várias firmas, né? Farmácia,
fábrica de sapato, tinturaria, fiz centenas de coisas. E Porque aí, nessa época não dava pra se viver. de música, não era- dava. Não, a não ser que você fosse um grande artista, e tinha já. Na época, quem eram os grandes artistas? Os grandes artistas, Roberto Roberto Carlos, Carlos. Renato Russo Blue Caps, Vanderleia, o Erasmo Carlos, Perfeito. Ari Sanches, Luiz Gonzaga, Lenny Lilian, Danny Dino. E aí, esses eram os grandes. Aí, mesmo assim, você falava, pô, eu vou chegar lá, eu quero. Não, aí sei quando eu qual que é fui o mandado caminho. embora, Aí você. aí eu fiquei muito triste e prometi para minha mãe que um dia eu ia ser um artista. E aí a primeira oportunidade que eu consegui foi esse meu primo que me deu. Ele falou, você canta mesmo? Então vem aqui para ver que eu tenho uns amigos aqui que tem uma banda. E eu fui lá. Chegou lá só japonês. Só japonês. E tinha um cantor japonês, o cara era bonito pra caramba naquela época. Eu não esqueci. Ai, caramba. Pô, Não lembro o nome dele. Pô. O cara era alto, bonito, cara. Cara. Mandaram o cara embora. Não, era eu e ele, cantor. Ah. E aí eu comecei a ganhar uma graninha. O que eu fazia? Eu guardava essa grana e toda semana, quando eu ia trabalhar, ou quando eu voltava do trabalho ou da escola, eu passava numa loja de carros e perguntava. Isso, cara, demorou mais de 2 anos, eu acho, para eu juntar uma grana. Eu perguntava e o cara falava, bom, custa 2.000, 2.200, passava mais um tempo. Quanto tá custando? 2.400. Que era o dinheiro da época. Dinheiro da época. E eu sei que, cara, 2, 3 anos depois, eu voltei nessa loja. Eu cheguei na loja e perguntei pro cara quanto que era. E o cara falou, ó, 3.000 e tá lá. Bom, cara, eu fui em casa. Eu enchi um pacote desses que a gente compra bengala, aquele pão, papel. aquele papel. Aquele meio Sei, marrom, aquele sei. papel, né? Cor de madeira, aquele papel que é de padaria. Eu enchi um saco daquele que eu guardava o meu dinheirinho. Por quê? Porque o dinheiro da fábrica ou ou da farmácia que eu trabalhei, meu pai exigia. Eu sou da época que você assinava o envelope, aquele papelzinho, o cara destacava, ficava com ele, O canhotinho. canhotinho, e você levava o envelope fechadinho pro pai. Você não era dessa época, Wesley. Vocês já tiveram tudo, ganharam escola, carro, eu não, filho. Meu pai, quando descobriu que eu cantava, ele cortou as minhas calças que minha mãe tinha, me dava. E cortou meu cabelo. Hoje é moda, olha que bonito. Aqui tá o Diego, aqui, ó, meio americano, aqui todo cheio de brilhantina, que na minha época era brilhantina. Bem elogio hoje, hein? Agora já tô grandão. Você entendeu? Mas o cara tá com o corte da moda. Na minha época, você ter um cabelo comprido, a la Beatles. Nós estamos falando de 1965. O cara tem um puta cabelo daquele, você queria ter. Eu tinha que usar aquela meia de mulher para ficar com o cabelo lambido, porque meu cabelo é todo encaracolado, né, meu? Você usava as meias pra ficar. E aí, era da sua mãe as meias? Não podia pegar, olha aí, ó. Verdade. E aí é o seguinte, não podia pegar chuva, cara. Se você pegasse chuva, ele voltava. Já voltava. Ele voltava. Miojo. Miojo, ficava tudo enroladinho. Eu já tive cabelo grande, bem enrolado. É bem solto. Sim. Mas é tudo de cacho. Mas aí o seu pai acabava cortando o cabelo. Cortava o cabelo meio americano e a bermuda, pra eu não ir. Como é que você ia? Você se sentia humilhado. É verdade. E eu sei que eu dava os envelopes para ele. E até que um dia eu consegui comprar esse carro dos meus sonhos. Eu comprei o carro e pus na portaria da minha casa. E o meu pai era um taxista. E a gente morava num lugar que era um corredor, era um cortiço. Um cortiço bem arrumadinho, mas era. E a gente morava lá no fundo e da varandinha da casa onde a gente morava, ele olhava pelo corredor assim, ele via o carro dele na porta. Uhum. É. Já era um ponto estratégico. Meu pai acho que teve o Chevrolet 51, cara. Puta, sei lá, por essa época aí. E ele era taxista, e ele olhava o carro estava lá na porta. E aí, o dia que eu comprei, eu falei pro cara, só preciso que você coloque lá... O cara falou, você não tem carta, moleque? Eu falei, não tenho.
Você precisa colocar lá, só me dá o recibo e bota lá na porta da minha casa. Aí ele foi na porta da minha casa e botou o carro. Eu paguei à vista. Caraca. Demorei uns 3 anos. Levou aquele saco de pão com dinheiro. Saco de pão com dinheiro, ó, tá aqui. Era isso, esse aqui que o senhor falou? Então o carro é meu. Aí o cara foi e botou o carro na porta da minha casa. Ele botou o carro na porta da minha casa. Aí meu pai chegou à noite do trabalho, né? Chegou, teve que estacionar aonde? Atrás do meu carro. Por quê? Naquela vista só tava dando era o meu carro, cara. Era o meu carro. Você acha que ia deixar o meu pai botar? O carro dele não era dele, o meu era meu. Eu queria ver. Eu saía lá na varandinha, dava uma olhada. Porra, meu carro tá lá, cara. Meu carro tá. Aí meu pai parou um dia, tudo bem. No segundo dia ele já falou: escuta, Nena, você sabe quem é? Isso é minha mãe. O apelido dela era Nena, Silvina, mas o apelido era Nena. Sim. Ele falou: Nena, você sabe de quem é aquele carro que tá parado lá? Porque, pô, já 2 dias o carro tá lá e eu não consigo parar meu carro. Ousado o cara, né? Deixando aqui na frente de casa. Porra, aí terceiro dia, no quarto dia, acho que ele falou: meu, vou mandar chamar o Detran. Esse carro é roubado, não pode ser. Aí eu tive que me apresentar. E a casa caiu. Pai, na verdade, o proprietário desse... Ó, a frase! O proprietário daquele automóvel, Fusca... Daquele poçante. Aquele poçante parado lá na porta, sou eu. O pai falou: hã? Como isso? Com que dinheiro? Eu falei: cantando. Foi daí que meu pai começou a me respeitar. Ele não tinha um carro e eu com 17 anos, talvez, já tinha um carro. Bem, já... Ele não tinha. Como é que você do seu cantando, trabalho. Peraí, esse cara deve cantar. E daí em diante, o meu pai começou a ir nos lugares. Eu tinha 16 anos. Começou a ir nos shows, nos bailes. Ia buscar, ou passava. Às vezes eu estava cantando, ele ia para casa de uma tia, fazia, na volta passava. Mas ele ia com o carro dele ou com o seu? Ele ia com o carro dele. Mas eu vou falar uma coisa, meu pai me levou uma vez, ele já sabendo, ele passou, eu lembro que eu estava cantando na Ponte Rasa, ele passou no clube e os caras já tinham me levado. Ele foi atrás, cara. Ele foi numa delegacia que tinha ali na Vila Síria, na própria estrada de São Miguel. Eu não sei que distrito era aquele. E os caras já não aguentavam mais me prender. Eles iam fazer uma bagunça comigo. Aquele dia eles iam botar eu pra dançar bastante. E meu pai chegou na hora, cara. Tirou eu de lá de dentro da delegacia. Pô, pode soltar que é meu filho. E ele, pai, isso aí mesmo. Pode soltar que é meu filho. Já tem um poçante. Fruto do suor dele. Entendeu? Tô de olho naquele poçante. Então vamos soltar esse garoto. Agora tem o meu respeito. Eu sou empresário dele. A partir de hoje eu sou empresário. Sou segurança. Isso aí. Pô, legal. E aí, você hoje tem quantos filhos? Eu tenho 4 filhos. Certo. 3 filhas de sangue e o Jorge Emanuel Costa, que é o meu filho. Hoje elas têm os ciúmes, mas ele é meu filho preferido hoje. Tem essa? Você fala assim abertamente, filho preferido? Porque eu fiz tudo, elas estão todas formadas, sabe? Ele mas elas dão essa. Qual essa o nome delas? É a Carla Cristiane Gonçalves Horas, é a mais velha. Tem a Carolina Ortiz Insfran Horas, que é a do meio, que tem 39. A Carla tem 50, vai fazer 50 agora, dia 16 de abril. A Carolina, 39. A Gabriela vai fazer 30 em dezembro. E eu faço 70 dia 18 de maio agora. 18 de maio, faz 70. E o meu filho, Jorge Emanuel. Essa história do Jorge Emanuel... isso que eu queria saber. O Jorge Emanuel é o seguinte. Eu lá atrás, quando comecei a ficar famoso, eu prometi para minha mãe, por todas as dificuldades que eu já tinha passado na minha vida, eu prometi... mãe, eu estava começando a crescer na vida. Não estava no Caso das Máquinas ainda, mas estava já tendo muito nome no meio artístico e tal. Eu falei, eu vou pegar 12 meninos de rua e vou ajudar. 12? 12. Tinha esse número na cabeça, 12.
Ô, pai, perdoa. Tô no primeiro ainda, né? Deixa eu ficar mais uns 60 anos, quem sabe eu Chegando no chego no 12. 12º aí. Chego no 10º, eu tô no 10º, falta 11 só, né, pai? Já começou, ué. Então é o seguinte, antes do Jorge nascer, ele já era meu filho. Assim. Eu Tá. já tinha decidido. Que ele era. Perfeito. Porque eu prometi que ia pegar as 12 crianças e, sabe, muito jovem, eu com 24 anos, eu estourei, cara. E aí você realmente, aquelas promessas que você fez... Aquela lista de promessas. É igual promessa que você faz pra namorada, cara, quando você quer dar um beijo, você promete tudo. Aquelas listas que você faz em dezembro. Esse ano eu vou treinar. Esse ano eu vou. Segunda-feira eu vou começar o exercício. Segunda eu começo. Segunda é o dia nacional de começar alguma Começar coisa. alguma coisa. Aí, cara, eu prometi que ia pegar umas 12 crianças e ia criar. E realmente não fiz nada, cara. Fiquei levando uma vida vazia, só farras, sabe? O sucesso é uma coisa efêmera, é uma coisa ilusória. Eu era muito moleque. Não é nenhuma desculpa, mas isso acontece para todo mundo, ainda mais para um garoto que veio da extrema pobreza. Sim. Acredito, claro. Sabe? Você fica deslumbrado. E eu acredito, eu vejo acontecer com alguns artistas ou jogadores. O cara, Como que vai julgar isso, né? sabe? É difícil julgar. Isso estava na minha vida, estava escrito, entendeu? Eu espero ter feito o caminho daquilo que eu prometi para o pai da melhor forma. Se eu Sim. pedir para vir e fazer. E espero estar fazendo com todos os erros, mas espero estar acertando mais do que errando. E o Jorgeão? O Jorjão, aí eu não criei, mas há 14 anos atrás eu soube de uma história do Jorge. E eu resolvi, antes dele nascer, falei, bom, esse menino é meu. Eu vou ajudar, quando nascer, eu vou ajudar a ele estudar. Eu falo que eu quero que ele seja um juiz. É brincadeira. Filho, você vai... Brincadeira, mas é verdade, viu? Jorge, juiz! Eu falo, juiz manda em tudo, Ó, filho. juiz de futebol não, pelo amor de Deus, Não, você é juiz xingado. não, de futebol não. Porra, por favor, pelo menos um juiz da Suprema Corte, que aí Aí. você pode mandar no Brasil. E por que não? E por que não? Basta. E basta aí reconhecer. eu tô lutando para que ele estude, ele tá indo bem na escola. Ele mora onde? Ele mora no Jardim Elisa Maria, mora com a mãe, com a avó. Perfeito. Não mora com o pai, mas eu faço questão que ele sempre esteja. Os presentes que ele às vezes me traz, eu faço. Ele às vezes me traz uma caixa de bombom ou uma dedicatória num Legal. cartão. Dedicatória é a melhor parte. Eu pego e falo assim, ó, eu já li, agora você vai passar pro outro pai ver. E o pai, mas eu fiz. Ele também é teu pai. Então leva para ele e leva os bombons, fala que eu já peguei minha parte. Eu pego uns 2 ou 3. Só pra falar que... Claro, e com isso eu colaborei com uma união, porque havia um distanciamento entre ele e o pai. Porque o pai não assumiu ele, o pai já era casado e tal, e não dava tanta atenção para ele. Legal isso. Só depois de muito... Mas eu fiz o tempo todo com que ele se aproximasse do pai. É legal porque... Isso não importa, filho. Eu sempre falo, eu sou teu pai e ele também é. Eu te amo, você me ama, só que você tem que entender que ele é o biológico. teu pai biológico. E aí eu olho para ele, porra, ele é lindo, né? Um negro maravilhoso. E aí ele junto comigo, ele quer todos os colares, eu tive que dar para ele, Wesley e Diego, tive que dar colares para ele, chapéu. Pra ele parecer contigo. E eu falo assim, com quem você parece? Ele fala assim, eu pareço com você, pai. E faz assim ainda. Pareço com você, pai. Legal. Porra, é uma maravilha. Então E aí as irmãs ficam com ciúme. Porra, por quê? Tudo é ele agora. Porque ele era o pequenininho. Nossa, o Jorge, só pra você entender, Diego, ele tem 12 anos, vai fazer 13 agora.
Ele é do teu tamanho, filho. Jorgeão. É o Jorgeão. Jorgeão, não é Jorginho, é Jorgeão. Você já imaginou? Ele, meu, não mexe com meu pai. Tá investindo já pra ter um segurança já. Porra, o Jorgeão, maravilhoso. Pô, legal. Cara. E nessa época aí, você chegou a ouvir bastante, no caso, o Rei do Rock? Você tá falando do Raul? Não, o Elvis. É Elvis. Pra mim, pra alguns brasileiros, O cara tinha um topetão, cara... Bonito pra caramba, cara. Caramba, o cara ali cantando. Love me tender. Maravilhoso ele, né, cara? E aí você também curtia, gostava, assistia? All is on my mind. Porra, sempre Demais. Legal. Gosto muito de Elvis, cara. Acho uma puta voz. Ele realmente. O que você acha desses meteoros que aparecem na música, na vida? Não? Não acho nada. Não. Sabe, não acho nada. Eu acho que. Não... Cara, como que eu vou falar? Porra, lê uma letra. É simples, cara. Eu sou de uma época em que você tinha que convencer as pessoas por aquilo que você escrevia. Ou, às vezes, quando você sentava com uma garota para conversar, você tinha que ter argumento, cara. O que um cara desses fala para uma garota hoje em dia? Porra, cara. Os últimos compositores que eu vi na minha vida, que eu ouvi na minha vida, foi o Gonzaguinha, Djavan. Meu bem-querer é segredo, é sagrado, está sacramentado em meu coração. Meu bem-querer tem um quê de pecado, acariciado pela emoção. Beleza. Aí você pega esta letra e põe com uma outra letra que você tem por aí ouvindo. Vocês fiquem totalmente livres para escolher. Essa é a minha época. Você entendeu? Agora, isso eu estou dizendo já há pouco tempo. Lá atrás era feche os olhos e sinta um beijinho agora. Coisa inocente de alguém que não vive sem você, que não pensa nem gosta de outra menina e tem medo de te perder. Olha que ingenuidade, que sublime. Foi assim. Isso é um chaveco. Vi você passar por mim. Cara, e quando pra você eu olhei. Cara, olha só. Eu vi algo que você falou sobre o que você já escreveu. Que você escreve sobre fatos do cotidiano. Coisas que aconteceu com você. Coisas que você acredita. Claro. Coisas que você sente. Já fiz, já escrevi músicas, já gravei gospel, que eu amo. Sério? Eu acho uma coisa... Olha, cara, eu ficaria horas ouvindo gospel, cara. Eu amo de paixão. O que você já... As letras, sabe? Aquilo, pra mim, é o cara, quando abre o coração dele, ele tira de dentro da igreja dele aquelas palavras de amor ao Pai. Aquilo é a coisa mais maravilhosa do mundo, cara. Aquilo é uma entrega total. Isso eu acho maravilhoso quando alguém abre o coração. Quando eu escrevi uma música, era uma música de amor, eu já fiz várias. Entendeu? Você abre o coração para escrever. Você se sente naquela posição. Se alguém te conta uma história, você vai fazer uma história de amor, se sentindo o cara que te passou, que te deu aqueles iniciais, né, do enredo para você poder escrever.
Então eu vejo a música toda que eu escrevi, ou a música gospel, que para mim é um encontro direto, né, cara? Quando É uma ligação direta. É uma ligação direta com Jesus, porque ali você tá falando, cara, e ali você tá chorando, ali você, sabe... Tá clamando. Tá clamando, aquilo não tem... E todas elas são de louvor ao Pai, é tudo, é só amor que tem ali, cara, então... Pretende ainda fazer mais músicas ainda nesse sentido, de louvor ou de... Cara, gospel, eu acho que é o momento, por exemplo... Eu gravei gospel porque eu conheci o proprietário do apartamento onde eu moro. Numa discussão financeira, ele é um juiz de eleitoral e tal, coisa assim. E a gente batendo um papo, estava batendo um papo nervoso os dois já. Cada um querendo defender a sua posição. E eu já morava no apartamento há 15 anos, ele queria cobrar uma coisa que eu não achava justa, e aí ele tentou me carteirar, e eu falei, ó, eu sou músico. Aí ele é músico, cara. Ele também, ele falou, você é músico? Ah, olha que linda esta coisa, né? Por isso que eu falo que Jesus às vezes fala assim, ô pai, deixa eu ir lá um pouquinho. Aí ele vem, né? Sim. Aquela história que eu te contei, que é uma brincadeira. Aí, cara... foi numa coisa maluca. Ele falou, você é músico? Eu falei, sou. Ele falou, pô, eu também sou músico, porque ele era um músico que não tinha feito sucesso. Então era uma frustração para ele. E ele era compositor, ele compunha. Pô, eu componho, eu tenho umas músicas. Você não quer ouvir? Mudou a história, cara. Já esqueceu o litígio, já esqueceu a briga. Jesus baixou naquela hora e falou, porra, vocês dois, você é da música, ele é da música, meu. Chega junto aí. E aí nós começamos a conversar sobre música. Ele falou, pô, eu queria gravar uma música. Falei, pô, eu arranjo um monte de cara para gravar sua música. Inclusive eu vou cantar. Pô, você tá de brincadeira. Vou. Mas você tem estúdio? Eu vou arranjo. Cara, ele até hoje é meu irmão. Aquele irmão. Não que o irmão que eu não tive, porque eu tenho todos os irmãos que eu tive e eu os amo muito. Todos os meus irmãos. Mas ele é aquele que eu gostaria de fazer parte da minha família. Legal, e ele fica sendo só o irmão espiritual. É o José Vitor Carriere. Ele está em... José Vitor, um abraço para você. Sabe que eu te amo, hein, cara? Então ele está em Londres. E a gente ficou naquilo. Eu acabei gravando. Eu amo a música. Toda vez eu ligo para ele. Vem cá, Zé. Aonde está mesmo aquela música? Eu perdi o disco. Ele falou, tá na plataforma tal. Aí eu entro lá, a música já é bonita. Acha. Legal. A música é bonita. Legal. E como que foi gravou o Maurício Gasperini, que está fazendo parte do The Voice Mais. Gravou uma para ele também. The Voice Mais. Você não pensou em participar? Não, cara. Não, eu acho que eu fui um cara tão abençoado na minha carreira. Pequena, humilde. Mas ela teve a sua repercussão dentro do rock, entendeu? Eu consegui, pô, Jesus me deu aquela oportunidade de eu participar ter uma carreira com outros músicos, até chegar no Casa das Máquinas, depois do Tutti Frutti, Raízes e América. Pô, você não tá contente com isso, filho? Agora você quer ir lá na televisão concorrer com gente que nunca teve pouquinho disso, filho. Filho, você tem certeza que você quer ir lá? Eu te dei o Casa das Máquinas, te dei projeção, dinheiro, te dei o Tutti Frutti, filho. Depois Raízes de América, Intelligence, Dr. Phillips. Até hoje você tá aí ganhando dinheiro, trabalhando. Você não tá feliz ainda, né, filho? Você quer ir lá para tirar o lugar ou a chance de alguém que nunca gravou, que nunca foi sucesso. Você, com a tua experiência que você tem de palco ou cantando, é uma covardia, não é não, filho? Claro que é. Mas você quer ir lá mesmo, filho? Eu falei, não, pai, não quero ir não. Obrigado, estou satisfeito. Essa sensibilidade é o que dizem da questão de você estar em harmonia, né, com a vontade de Deus. É esse entendimento dessa conversa.
E não é oração só, é você trocar ideia com Deus. E fala, independente da religião. É trocar essa ideia de ouvir e falar assim, será? É pra ir? Não é pra ir? Vou pra esse lado, vou pro outro lado? Então é o que você falou sobre a sua carreira, sobre o que você já fez. Muito incrível. Muito incrível. Muito lindo tudo que eu já consegui, cara. E tô conseguindo. Sim. Sabe, enquanto ninguém tem condição de trabalhar, eu ainda, quando faço shows com a minha banda, que nós estamos parados há 2 anos, que é o Dr. Fritz. Dr. Fritz. Estou parado há 2 anos com ela por causa da pandemia, em respeito a todas as pessoas. Então, o público que vai um público jovem, mas o meu público é um público, né, fiel, cara? Fiel. É um público fiel e de idade. E aí, eu acho que tem que passar todas as neuroses, todas, para que a gente possa voltar às nossas grandes reuniões, grandes festas. Então, eu sou extremamente feliz por chegar até agora ainda com todo esse público e conhecendo novas pessoas, vocês jovens, que a partir de agora, você que falou que passou a noite ouvindo. Foi sim. Quer dizer, você viu que já muitas coisas do que a gente falou aqui, eu não conhecia pela minha pouca idade, mas eu aprendi e venho aprendendo, inclusive, com o nosso bate-papo aqui. E vou querer saber mais, porque depois tem como você... Olha, eu vou falar uma coisa pra você que pouca gente sabe. Eu fui fazer um show, são 2 coisas que eu vou contar, que pouca gente sabe, quase ninguém sabe. Eu conheci os Secos e Molhados num programa da TV Record, chamava-se Papo Pop. Era o Big Boy, que era um grande radialista do Rio de Janeiro, de pop e tal, de rock e tal, Sim. da Rádio Mundial, que apresentava. Então esse cara veio para São Paulo para apresentar o programa, chamava Papo Pop. E lá eu conheci os Secos e Molhados, o Belchior, o Pavão, o Mistério, Ednardo, Cabeça de Pavão, Joelho de Porco, Made in Brasil. Olha o nome dos caras, da rapaziada, Joelho de Porco. O Belchior, eu já ouvia do Belchior todas essas músicas de sucesso que todo mundo ama. No apartamento, a 100 por horas, meu amor. Ele cantava brincando, ele só tinha uma jardineira, um macacão só. Ele ia ensaiar lá na Vila Maria, aqui na Vila Maria. Sim. Ele ia ensaiar com a minha banda lá, porque nós éramos a banda que acompanhava os artistas que não tinham banda. Quando então eu vi como vocalista... nossos pais, a gente ensaiou várias vezes com ele, tanto é que a gente tinha música no repertório, aí já era o Mountry, sim, que fez o Papo Pop. E a gente acompanhava o Belchior. Belchior não tinha nenhuma música estourada e tinha todas essas músicas. Só tinha um macacão pra usar. Só tinha um. E a gente ia de ônibus. Eu lembro que eu marcava com ele, encontrava com ele, a gente ia de ônibus na rua Média Média. Ali do lado da igreja. Da igreja aqui em cima, que ele faz uma bifurcação assim. Então. Então o Belchior, eu conheci todo mundo ali. E a curiosidade que eu vou contar é o seguinte... No Mountry, um cara me ofereceu uma música. Ele falou, eu tenho uma música. O Mountry era uma grande banda um grupo de baile, que depois do K-pop também foi grupo Mountry, eu montei. Que veio do som, mudou. Era K-pop, som positivo, Mountry. Sim. Aí, porque a gente queria um nome, eu tava com ideias. Foi quando eu comecei a aparecer, a mostrar o corpo, a dançar no palco. Que era mais acessível à TV, aos programas. Esse nome ele vendia mais. Era uma coisa eu tava fazendo teatro, dança com o pessoal de Zicroquetes. Eu fui assistir show deles. Eles dançavam naquela época seminu, só de um tapa-sexy, mais nada. Caramba. O tapa-sexy... Anos 70? 1970, por aí. Caramba. Então é o seguinte, foi esses caras... E o Made in Brasil que me fizeram
é esta coisa minha de palco, que eu comecei a estudar com... Eu estudei balé com a Iraciti Cardoso, balé clássico, Antônio Carlos Cardoso, eu estudei balé moderno, com o Dimitri eu estudei, acho que moderno também, ou jazz. Marilena Silva, eu estudei jazz com ela. Então, Mas a dança era... Célia Biar, Maurice Vanot, essas pessoas foram meus professores, que foram professores do Ismael Ivo. Sim. Então, essas coisas que eu tava... Por que mudou para Mountain? Porque eu estava fazendo teatro, vendo essas coisas, esses grandes shows, Zicroquetes. Essa mudança. E eu falei, gente, mostrar o corpo é que precisa ter coragem. E a dança. E aí eu comecei... O que eu vi da primeira banda que eu vi pintada na minha vida chama-se Made in Brasil. De lá o Cornelius parecia um vulcão, aquela coisa... Um drag queen em 1960 e pouco. E o Cornélio é o seu ídolo. Cornelius Lucifer, que era do Made in Brasil. Sim. Um cara, a voz dele... Foi antes do Kiss? Muito antes. Porque quando fala de pintura de rosto O Kiss nasceu dos Secos e Molhados. Porque os Secos e Molhados receberam uma... Essa é uma história contada. Os Secos e Molhados receberam uma história... Receberam uma... Eu tô fugindo da história que eu vou contar. Não, bom, fica à vontade. eu volto nos Secos e Molhados. É o seguinte, esse cara me ofereceu para gravar uma música se eu tinha coragem de gravar, porque ia ter que ser com uma voz muito aguda. Então eu gravei Homem com H 9 anos antes do Ney Mato Grosso. Você gravou? Quem me vê de boca pintada fala, ele é o Ney Mato... Não, vem cá. Eu gravei 9 anos antes do que o Ney. Então, quem quiser procurar, tá lá, Grupo Hidra, e você olha a minha gravação e olha do Ney depois. Só outro Nunca vi arranjo. rastro de cobra, nem couro do lobisomem. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Mamãe, o seu é homem, mamãe, o seu é homem. Com essa voz. Caramba. Tá lá. Então, eu gravei isso daí com 9 anos antes. Sim. E... Não teve nenhum tipo de briga judicial? essas coisas? Não, cara. A música é de um compositor. Eu tô dizendo que é uma curiosidade. Não, apenas. perfeito. Entendeu? Uma curiosidade. Legal. Mas a gente tava falando de alguma outra coisa dos Secos e Molhados. Isso, Secos e Molhados. Aí é o seguinte, acabou. Nessa época, os Secos e Molhados não se pintavam. Sim. E o Made in Brasil já. E aí, daí eu tirei a pintura que eu uso na boca, labial, até hoje. Só que ele usava batom vermelho. Eu, como trabalhava com o teatro, com o pessoal do Zicroquete, eu estudava lá no Rude Escobar, eu usei aquilo que eu uso, aquele batom que chama um batom preto, é uma maquiagem facial preta que eu uso e ela vira um batom. E com o suor ela não sai, né? Não sai. É verdade. E como que foi na Casa das Máquinas, Casa do Rock, essa fase que, para a maioria das pessoas que curte o rock, falou que era o ápice, né? O Casa das Máquinas, por exemplo, quando eu estava falando do Mountain, o Mountain já foi uma preparação que eu dava, por isso que mudou de som positivo para Mountain. Sim. E eu estava tentando fazer a cabeça deles, que eu estava fazendo teatro, estava fazendo dança. Um dia eu estava num show lotado, e de camisa, e sem querer eu passei a perna por cima do microfone, que era uma coisa que eu fazia sempre. Eu parado na frente do microfone, com a facilidade. Tipo capoeira. Tipo assim, olhando, os caras passam a perna em cima do microfone. E aí, porra, muita gente, eu tirei a camisa. Quando eu tirei a camisa, cara, fiquei só com a calça, com cinto, sem camisa. Com o corpo legal que eu tinha, de fazer dança, bem... O pessoal, eu falei, hã? É isso mesmo? Todo mundo veio pra frente porque eu tirei a camisa? Ah, tá de brincadeira.
Aí como eu sou um cara muito tímido, daí você já imagina que Muito tímido. muito tímido. E aí? Mas eu sou tímido mesmo, cara, é verdade, é verdade. É verdade, eu Com sou todo tímido. esse... Aí eu esse peguei e falei, vulcão. bom, sacando essas coisas, por isso que eu sempre falo para as pessoas, cara, faça teatro. Teatro abre a cabeça, é como Eu leitura, ler livros. Abre a cabeça. Você vê que eu falei para você do K-pop, aí som positivo, comecei a fazer teatro. Você começa a ver. Cara, a história do teatro é muito louca, cara. Você me permitir um pedacinho? Por favor. Eu na Penha, cara, e uma família, pô, meu pai nordestino, descendente de índio, minha mãe, minha família, toda, Zona Leste. Você imagina quando eu falei que eu ia estudar dança? Acho que correram atrás de Eu você já com... usava brinco. Olha lá, gente. Vamos brincar com o preconceito agora. Eu já usava brinco. A minha avó fazia as calças para mim, porque eu já tinha uma cabeça de maluco. Vermelha, amarela. Você é o quê? Você é palmeirense? Sou São Paulino. Vermelha, vermelha. Branca. Vermelha, branca. É, sim. Verde. Porra, bicho. De brinco. De calça vermelha. Agora esse menino vai fazer dança? Vai. Era assim, meu tio, Antônio, esse menino não vai dar certo. Esse menino não vai dar certo. Cara, e eu fui, o que eu te pedi para contar, que é muito engraçado. Eu fui no teatro, falaram, foi uma indicação de uma amiga que ia assistir, pô, a gente vai assistir um baile, você fica parado ali na frente do palco, cara, sabe? 4 horas, 5 horas. I started the joke, I started the row crying that I didn't... Porra, meu. Go, 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 Rose. Row, 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 Rose. Porra, parado ali, cara. Não dá pra você se mexer um pouquinho? É. Aí eu falei, bom, vou aprender. Foi por isso. E quando eu cheguei pra aprender, cara, que eu cheguei no teatro, no Ruth Escobar, né? Eu fui lá para ver como é que era a matrícula. Ela falou, vai lá, tá aberta as matrículas e tal. E não tinha ninguém. Aí eu entrei devagarinho e tal, e fui pro cantinho, aquelas coisas que a gente, bem malandramente, a gente faz. Fui no cantinho. Só pra ver qual é que é, se vai ter outro menino. Não. E aí vou lá atrás e fico no escuro para ver o que está acontecendo, cheio de meninos e meninas. Claro, normal. Legal. Mas aí, cara, tinha uma coisa que para mim era um horror, cara. Quando eles levantaram, eles estavam todos com aquela roupa colada no corpo, cara. Eu olhei É o colã. da Zona Leste, o cara de sapatilha, eu olhei e falei, não, pá, isso aí não dá, mas dá. Aí já é demais. Não, aí já é demais. Vou lá conversar. Porque, pô, eu sou, entendeu? Sim. Eu sou amigo, eu vou lá conversar e vou pedir que eles me deixem vir de shorts ou de agasalho. Bom, no meio, a professora me descobriu lá. Ela me descobriu e aí ela... Escuta, o que você está fazendo aí? Eu, não, desculpa, é que eu vim fazer a matrícula. Não, é proibido, não pode assistir e tal. Beleza, me pôs para fora. No dia seguinte, eu fui lá de novo. Aí eu fui, entrei, de novo ela me pegou. Aí ela falou, vem aqui. Ela falou, não pode assistir, o que você quer fazer? Parou a aula. Eu falei, não, é porque eu vim ver com uma amiga minha, mas eu queria saber como é que faz para matricular. Ela falou, não, para matricular tudo bem, olha, você vai ter que preencher a ficha ali, trazer os documentos, preencher a ficha e precisa comprar os acessórios. Você falou, esse acessório aí? Ela falou, a sapatilha e o colã. Falei, escuta, mas peraí, eu não posso vir de tênis e agasalho? Não. Aqui você vai fazer 10 de manhã, às 9 horas da manhã, depois às 10h30, expressão corporal, até o meio-dia. Do meio-dia às 2 era interpretação de dança, aí tinha uma parada de 1 hora para o almoço, mais ou menos assim, aí entrava
balé clássico, balé moderno. Mas- Você vai ter tudo tá com essa roupa preparada para Mas fazer. isso todos os dias, não? Todo dia, Caramba, filho. pesado, hein? Eu tenho uma consistência física graças a essa época, meu. De muito exercício. Aí, cara, o que foi engraçado, quando ela falou, eu tentei convencer. Eu falei, não, mas, pô, você imagina. Vai dizer, eu morava na Ponte Rasa, cara. Como é que eu vou falar para alguém que eu ia. Para mim, eu já não com entrava, já 19 suas anos. coisas já estavam na rua já. Nessa Não, eu época. vou aprender dança, sabe? Eu vou entrar no. Vou aprender balé, jazz, moderno, clássico. Ah! Aí, cara, quando ela falou que tinha que comprar, eu falei, não. Aí tentei, ela falou, não, moço, não dá, eu não tenho tempo, tenho que continuar a aula. Fui embora. Ela me pôs pra fora, fui embora. No dia seguinte, eu tava lá de novo. Foram 3 dias. Aí ela ficou brava. Porra, 2 vezes o senhor tá aqui, essa é a 3ª vez. Não pode. Se o senhor quiser participar, o senhor vai ter que fazer inscrição. Foi educada comigo. Eu é que fui chato e persistente. Aí ela falou, tem que comprar. Eu falei, não, então eu não vou. Mas é que aquilo me encantou, cara. E uma coisa que... Desculpa. Uma coisa que eu fiquei morrendo de vergonha, por isso que eu falei que abre a cabeça, é que é o seguinte, todos os meninos e as meninas, eles se trocavam no mesmo camarim, cara. Elas ficavam de calcinha e de sutiã, e os caras de cuequinha. Eu achava que, pô, da Zona Leste, cara, eu achava aquilo Absurdo. um absurdo, cara. Para, vocês estão de brincadeira. Isso aqui é um, como dizia a minha mãe, desculpa a palavra, isso aqui é um rendezvous, cara. Era um quê? Rendezvous, isso é uma palavra, vocês jovens não sabem o que eu é. não entendi, não. Olha, Vou procurar saber daqui a pouco. É um lugar, Pesquisar. eu vou falar uma coisa, é um lugar onde frequenta as meninas que fazem tudo com os menininhos que não fazem nada e só dá coisa que não presta lá dentro, entendeu? Tá explicado. E aí eu achava aquilo um absurdo, mas aquilo começou a abrir a minha cabeça. Sim. Começou a abrir a minha cabeça aquilo lá. De eu ver aquelas coisas que, ao longo, depois que eu me matriculei, cara, quando eu usei o primeiro colã, eu demorei, todo mundo foi pro palco e eu não conseguia ir, cara. Por quê? Porque a minha cueca samba canção, cara, ela, como diria minha mãe, ela ficava toda engrunvinhada aqui, né, cara? E aquilo, eu morria de vergonha. Por isso eu fui na casa da minha avó, eu acho que aquelas cuequinhas da Zorba antiga, que é de 1 dedo, 2 dedos, foi minha avó que inventou, porque eu já usava aquilo. Nessa época aí. Eu fui lá, eu comprei pano de algodão, né, Sim. na tecelagem Vânia e levei para ela. 1 metro de cada cor. Eu falei, a senhora tem que fazer, porque eu não vou passar a vergonha que eu fiz. Porque todo mundo foi pro palco para fazer os exercícios e eu fiquei, a professora, Nivaldo, cadê você? E eu falei, pera um minutinho. Cara, quando eu voltei, se eu andei 5 metros do camarim até o palco, eu acho que eu transpirei uns 2 copos de água no chão. De vergonha. Sim. Porque todo mundo Te começou olhando. a rir. Eu era o patinho feio, com aquele puta pezão, com aquele colã andando, todo mundo sentado esperando. Cara, foi difícil. E ao longo do tempo, eu fui vendo, depois que a minha avó fez essa cuequinha maravilhosa, eu fui criando amizade com todas essas pessoas, esses maravilhosos amigos que eu tive. Que te recebeu tão que bem. me e receberam tal. bem, que me ensinaram parte do que eu sei hoje e que tiraram o pudor da minha cabeça, Legal dos isso. meus pensamentos. E que você entendeu? passou para outras pessoas também, né? Cara, que lindo foi esse aprendizado com eles e que eu aprendi a conviver e a ver que a malícia estava na cabeça das pessoas, Sim. sabe? No olhar das pessoas. Que ainda hoje está, Que infelizmente. ainda está. E o hoje, o que o Simbas faz? Hoje eu tenho... O que eu ganhei na minha vida, eu transformei em equipamentos. E hoje eu trabalho com projetos para grandes residências ou para bares. E faço locações que eu tenho equipamentos, né? Eu investi
todo o meu equipamento foi voltado para esta área. Todo o que eu ganhei foi voltado para essa área de instrumentos. E fora isso que eu faço shows ainda, que eu tô com a minha banda, o Dr. Fritz. Nós só estamos parados. Infelizmente, o meu baterista morreu na pandemia. Caramba. Então a gente tá ainda conservando a memória, esse luto, porque ainda todas essas pessoas estão envolvidas emocionalmente ainda com essa terrível doença que assolou o planeta, né? Sim. E fora isso, eu sou o diretor técnico de todos os bares Brahma que tem. Agora já tem em vários lugares, né? Tem em São Paulo, tem no interior, tem em Brasília, agora vamos abrir em Brasília agora um bar Brahma Brasília, depois vem um bar Orfeu, depois bar do Léo, enfim. Eu cuido de toda a parte técnica e faço os desenhos técnicos para som, para aparelhagem. Para essa aparelhagem. Quem me chamou foi o Álvaro Alaz. Eu trabalho o Álvaro Alaz, o filho dele, o Cairê Alaz, o mexicano, o João Castro, o Badaró, enfim. Incrível a estrutura. Eu fui lá algumas vezes. O Anderson, os meus técnicos, o Val, o Johnny, o Douglas, o Edu. E a equipe é grande. A equipe muito grande, que trabalha em todos esses bares. Perfeito. E quem quiser contratar o Simbas, como que faz? Por onde? Qual rede social? Qual telefone? O que você quer deixar de contato? Ou depois a gente deixa algum e-mail? simbasvocal@hotmail.com. simbasvocal@hotmail.com. Perfeito. E legado? Quando você fala assim, tá acabando aí, contagem regressiva, o que você quer deixar de legado para a sociedade ou para o seu filhão, para os seus filhos, né? Apesar do Jorjão ser o favorito, eu tenho 3 meninas. Se eu falar que uma delas é favorita... Não, mas elas entendem o favorito do fato delas já estarem avançadas. Lógico. E até elas me ajudam, sabe, para que tenha uma diretriz melhor para o Jorge, entendeu? Tá todo mundo, não só as minhas filhas, toda a minha família, meus irmãos, a minha irmã, todos adotaram o Jorge. Então o Jorge é uma criança grande, mas que tem um coração como se fosse um nenezinho. Ele está no coração de todos da minha família. Perfeito. E qual ensinamento você gostaria de deixar para as pessoas que, assim, para que não desistissem dos sonhos? Porque pela sua trajetória eu vejo que você realizou vários sonhos, né? Graças a Deus. Então, para aquelas pessoas que muitas vezes ficam em casa, às vezes através de uma barreira, não conquista, não chega, e acabam querendo desistir, o que você pode deixar para essas pessoas? Cara, eu acho que você tem que acreditar nos seus sonhos, sempre. Eu acreditei nos meus. Se você não acreditar nos seus sonhos, você vai acabar fazendo parte do sonho de alguém. Justo. É verdade. Então eu tenho que acreditar no meu, sabe? Tem que ser o seu plano A. Entendeu? E aguardar, ter fé, que com certeza só de a gente poder respirar, ter os nossos braços, nossas pernas, nossos olhos, cara, ter um lugar para morar. Você não tá querendo... Ei, você quer mais que isso, né? Rapaz, eu queria uma boa grana. Aí depois você ganha a grana... O que você quer? Bom, eu queria ter uma fazenda. E depois eu também queria uma lã. Cara, você não para de querer? Eu todo dia já agradeço, cara. Numa boa, de coração. Porque eu quero, né? Chegar ao 100. É meu plano A, cara. Por isso que eu ando de bicicleta, eu ando de patins, vou pro Ibirapuera andar de patins. Legal, o pessoal, patins que velhinho, bom, eu gosto, o velhinho maluco, cara. Eu ando de bicicleta, ando 10 quilômetros por dia, no sol, pegando sol. Tomo aquele suco revitalizante que eu tomo todos os dias, que vai meia dúzia de dente de alho, 8 alhos, melhor. 8 alhos, um pedaço grande de gengibre, granola, ameixa,
granola, ameixa, uva passa e castanha de caju. Alho. Bato tudo todo dia de manhã. Eu tomo isso. E pego uma da fatia do limão, tiro a casca dele, chupo, sinto todo o gosto dele e aí masco todo o bagaço e engulo. Isso todo dia de manhã é um ritual. Então é isso que eu tenho que fazer pra ter a 70 assim. Porque, rapaz. porra, o alho queima a gordura negativa, né? Que nós Eu temos. vou comer e beber alho, eu vou fazer patê de Olha, alho. outra coisa, não tem. Outra coisa, nossa, esse cara vai ficar com. Mentira, não tem cheiro nenhum de alho. Não tem. Tomo todo dia, tomei hoje, vocês não sentiram. Ô, Tequinho, alho. Limão de manhã também é muito bom. Legal. Simbas, eu quero te agradecer muito. Muito, Obrigado. muito. Eu sei que aqui a gente colocou só 10% da sua história. Não chega, Porra. talvez nem 10%. Faz o seguinte, faz um. Não, vai ter capítulo 2. Tem capítulo 2. Se você nos der essa honra. Vai ter o 2. Vem cá, precisamos saber de umas histórias XYZ. É. Agora. Pior que virei à noite. Tem muita coisa que eu vi, viu? Então você viu que você não perguntou nada. É, eu vi muita Gente, coisa. vocês aí. me perdoem porque ele me convidou aqui para vir contar a história. Então, eu procurei por vocês já ver eles toda semana. É isso. Eu não. Então é o seguinte, eu falei bastante. É, a Falei gente- aí, Wesley, meu empresário aqui, maravilhoso. Tá bem de empresário. Esse cara é um generoso. Eu vim aqui por esse rapaz. Cara, A minha alma bate com a dele, meu espírito. Eu vim. Me É. chamou, eu vim. é um cara incrível que vem me ajudando muito. Fora que é um gaga, eu acabei vendo. Achei que ele estava fazendo só a ponte. Eu acabei vendo que ele é um grande profissional. O cara manja de tudo. Manja aqui dentro. tudo, manja. Manja, ele me auxilia. Diego, não faz isso. Diego faz assim. Diego, rede social. Diego. Então, Eu tô vendo ele aqui, ele passa aqui, vem com um negocinho, vem com papel. É. Daqui a pouco ele vem com o celular. Lembra que no começo eu falei assim, Simbas, feliz é as pessoas que pudesse ter o seu convívio diário. Eu gostaria também de ter convivência diária com aquele cara. Ele me emprestou 2 livros incríveis que eu já estou lendo, sabe? Maravilhoso. Esses dias eu tava meio mal assim e tal. Eu falei, onde você tá? Ele falou, tô em casa. Eu falei, tô indo aí. Pode ser? Ele falou, vem. Aí fez umas gororobas lá pra gente comer, beber. Mas só da gente estar perto de pessoas assim, a gente se sente bem. Sair de lá leve, sabe? Da casa legal. dele assim. Então, é como você falou, ele não precisa de muito. Não precisa conhecer a pessoa há 30, 40 anos. Não, Não, cara, só, você. de repente você bateu Cara, o olha olho- que louco. Às vezes a gente conhece alguém que você conhece e parece que você conheceu hoje e você gosta tanto do cara que parece que. Pô, esse cara, meu, que cara, meu, de onde saiu esse cara, meu? Parece que eu conheço o cara a vida toda. E tem gente que tá do teu lado, lambendo, fazendo coisa, mas você olha assim e fala: isso aí tá me cheirando armação. É verdade. Não é vai verdade. me pegar, não. Pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu comentário. Tenho certeza que Ó, vai ter o segundo episódio com Simbas. Com certeza. Escrevam aí, peçam o segundo episódio que eu estarei aqui com o maior prazer. Pô, satisfação. Muito obrigado mais Obrigado, uma vez. Diego. Obrigado a toda a rapaziada aí da técnica que deram a maior força. Diegão tava ali já só secando as lágrimas, Diegão. Não, Diegão? É. Está até brigando. É. Obrigado também você, Wesley. Obrigado. Obrigado por vocês em si, por eu ter conhecido você. Senão não teria essa oportunidade que foi uma honra hoje. Uma honra estar demais. Muito obrigado, pessoal. Esse foi mais um episódio do Sobre Humanos Podcast. Fiquem com Deus. Grande abraço.